Olá! No vídeo anterior de ambientes de TI, falei sobre nuvem pública, privada, híbrida e de múltiplos provedores. Agora, neste terceiro vídeo da série, eu vou falar sobre alguns serviços que podem ser contratados em nuvem, como IaaS, SaaS, PaaS. Meu nome é Marlene e se alguém quiser saber um pouco mais sobre mim, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco da minha carreira. Nós vamos falar de IaaS primeiro, depois PaaS e, por último, do SaaS. A infraestrutura como um serviço, ela oferece recursos vinculados a redes e discos, de forma que a empresa possa contratar, né, a quantidade, aquilo que ela precisa e com maior flexibilidade se ela precisar depois expandir. Também ela vai ter um painel, né, com opções para que ela faça as configurações e escolha aquilo que ela precisa utilizar. Nesse formato de contratação, através desse painel, a empresa que está contratando o ambiente em nuvem, ela vai colocar as especificações desse ambiente, né? Quanto que ela precisa de armazenamento, de processamento, para que ela possa começar da forma que ela planeja e depois ir atualizando isso no dia a dia. Então, o cliente ele ainda vai ter, né, uma gestão em cima desse painel, mas a infraestrutura, como explicado nos vídeos anteriores, fica sobre responsabilidade do provedor. Nesse formato, imagina que a empresa contrate um servidor Windows com determinada capacidade de armazenamento e aí, em cima desse servidor, ela vai instalar, por exemplo, um servidor de aplicação em Java para colocar, por exemplo, o sistema de assuntos regulatórios ou farmacovigilância da Organex. Ela vai instalar um sistema de gerenciamento de banco de dados nesse servidor, né, com a licença sendo gerenciada por ela, como Oracle, SQL Server, para guardar os dados, por exemplo, dessa aplicação da Organex. E aí o TI da empresa regulada, ela que teria que, nesse formato, né, instalar esse servidor de aplicação, instalar esse sistema de gerenciamento de banco de dados, cuidar das configurações no dia a dia, gerenciar, né, a capacidade de armazenamento, backup, a licença, por exemplo, desse Oracle do Microsoft SQL Server, ficaria tudo a cargo, nesse caso, da empresa regulada. Então, eu contrato a infraestrutura, né, por exemplo, um servidor Windows, mas ainda boa parte das responsabilidades fica com a empresa regulada no IaaS. Já quando eu contrato uma plataforma como serviço, eu já começo a passar um pouco mais de responsabilidades para o fornecedor, porque os recursos, né, para gerenciar e hospedar as aplicações, como o banco de dados, servidor de aplicação, eles são disponibilizados como um serviço. Não sou eu que vou ter que gerenciar a licença, a instalação deles, né? Depois eu vou utilizá-los como um serviço. Então, eu vou, por exemplo, fazer o upload do programa do RAS, do SIS, que são da Organex, em cima desse servidor de aplicação, vou mandar o script de banco de dados com as tabelas, com as configurações que tem, mas eu já contrato isso diretamente, né? Então, além do provedor gerenciar os servidores, ele também vai gerenciar essa plataforma. Ela vai agregar valor por trazer no painel administrativo ferramentas de monitoramento, de backup, né, já de uma forma mais facilitada para que você possa publicar e acessar a sua aplicação. A empresa regulada poderia contratar esses ambientes, caso ela precise, e também, por exemplo, se ela quiser num formato que a Organex disponibilize e gerencie esse ambiente, a Organex, por exemplo, poderia contratar isso e disponibilizar depois a ferramenta de software dela como um SaaS, que é o que a gente vai ver a seguir, né? Usando como a Organex tem as ferramentas de software web que operam on-premise ou em nuvem, como eu passei de exemplo no primeiro vídeo, né, utilizando essas ferramentas da Organex como um exemplo, mas diversas outras ferramentas, diversos outros provedores poderiam, né, estar utilizando esses diferentes formatos de contratação. Então, a própria empresa regulada, ela pode contratar um IaaS, um PaaS, ou
ela pode requerer que um fornecedor de aplicação de software para o ambiente regulado contrate isso para disponibilizar já a aplicação final como um serviço para ela, que a gente vai ver agora no formato de software como um serviço. Nesse formato, né, eu disponibilizo a ferramenta, por exemplo, o sistema de assuntos regulatórios, o sistema de farmacovigilância ou outros sistemas ERPs e outros que tem no mercado fornecidos como um software, como um serviço. E aí o provedor ele vai se responsabilizar por toda a estrutura necessária, né? A empresa, o cliente, o usuário final, ele vai ter o link lá para ele acessar o sistema, o software como um serviço. Mas a parte de servidores, conectividade, todo o cuidado, né, para garantir que aquele sistema esteja disponível, ele é do provedor que está disponibilizando um software como SaaS. O software, nesse caso, ele é acessado e gerenciado pela internet, via browser, e através, né, de um endereço seguro que é fornecido pelo provedor para o cliente, para a empresa regulada. A ideia é que isso fique uma coisa mais simples para o cliente, ele vai pagar um valor mensal para poder ter acesso àquela aplicação e ele não tem que se preocupar com a licença do banco de dados, com a licença de Windows, né? Tudo isso o provedor, o fornecedor da aplicação regulada que vai cuidar. Ele vai pagar um valor mensal para utilizar aquele serviço, porque aquilo não é, né, da própria empresa. Então, a propriedade em si do software, ela permanece com o fornecedor. Em um formato mais tradicional, mais antigo de contratação, o cliente compraria uma cópia, uma licença, né, desse software para colocar na infraestrutura dela. Nesse caso, é uma relação como se fosse um aluguel. Você contrata para ficar utilizando aquele serviço. Nesses diferentes modelos, né, recapitulando um pouco como que eu posso contratar e as diferenças deles, eu teria então o IaaS, que é uma infraestrutura como serviço, onde os clientes que gerenciam os sistemas operacionais e seus dados na nuvem. Vou ter a opção de contratar as plataformas como um serviço, né, onde o cliente ele vai gerenciar a configuração dos aplicativos que ele está utilizando, mas não da infraestrutura em si, de servidores. E o formato SaaS, onde eu já tenho o aplicativo final, né, sem me preocupar com toda essa parte de infraestrutura, de plataforma, de aplicativo de banco de dados. Eu vou utilizar o sistema final, o software, digamos assim, regulado, que eu tenho que realizar a validação dele. Eu preciso entender essas diferenças, porque até se eu for qualificar, por exemplo, um fornecedor que me disponibiliza um software em formato SaaS, talvez eu tenha certas preocupações por ele ser o fornecedor do software diretamente para o ambiente regulado, né? Que eu vou ter que tomar certos cuidados, talvez a mais, que só um provedor, por exemplo, de nuvem, que eu vou contratar um espaço para um backup, algo assim. Então, é importante eu conhecer essas diferenças para eu entender, né, a atenção, a profundidade que talvez eu tenha que dar num processo de qualificação de fornecedor. No próximo vídeo, eu vou continuar trazendo alguns temas, conceitos assim desses ambientes de TI e falar um pouquinho mais de cloud. Obrigada pela atenção e até lá.